17, sede perfeitos, a parábola do semeador, e tem uma proposta de Jesus muito interessante nessa parábola. É uma proposta de construção. Ninguém nasce pronto. Todo mundo acho que já sabe disso, não é? Mas nós precisamos nos aprontar. Aprontar para quê? Aprontar para podermos estar aptos a receber as informações maiores da vida. Nós estamos na casa espírita, militamos na casa espírita, trabalhamos na casa espírita, trabalhamos na mediunidade, trabalhamos uma série de coisas dentro da casa, justamente com o condão de estarmos preparados. Porque pensamos nós que, em verdade, nós não podemos receber tudo de uma vez só. E isso se dá ao longo do tempo, aos poucos. Como uma criança entra na escola, e na escola ela vai devagarzinho, conhecendo o alfabeto, formando palavras, formando frases, aí ela começa a entrar no mundo da leitura, e com o tempo ela lê, ela começa a escrever, ela começa a fazer contas, matemática, e vai devagarzinho se desenvolvendo. Para as coisas do Evangelho, nós não podemos pensar diferente, porque quando nós pensamos diferente, nós muitas vezes fazemos coisas que nós ainda não estamos preparados. Isso significa o que para todos nós? Significa que nós vamos receber uma carga enorme de informações benfazejas e nós não vamos saber como lidar com isso, como processar isso. Não é por outro motivo que a gente vê em todos os segmentos religiosos as pessoas confusas com relação aos ensinos das coisas maiores da vida. Confusas no sentido da prática do bem, da prática do amor, da prática da caridade. Porque a gente pratica muitas vezes a prática do bem e o amor de um lado, e do outro lado a gente não pratica, não está apto a praticar a prática do amor e da caridade. É aqueles exemplos que a gente vê muitas vezes em casa. Então a pessoa vem na casa espírita, é um santo, mas quando chega em casa, aí ele fica diferente. Então, a proposta dessa parábola, basicamente, que nós podemos alcançar é essa. Que Jesus fala que existem diversos tipos de terrenos onde as sementes caem. Então, muitas vezes, nós estamos passando de um terreno para o outro. Então, a semente cai, não é? Num terreno aberto, aí vem a ave do céu, pega a semente e leva, a gente não aproveita nada. Aí vem o semeador semeia novamente num outro tipo de terreno, só que aí ele cai entre as pedras, depois cai entre os espinheiros. E cada um deles vai criando uma dificuldade para a gente, no sentido de que nós ainda efetivamente não estamos totalmente preparados. E aí vem a terra boa. E é na terra boa que nós precisamos receber e aplicar. Então é assim, não adianta a gente querer ensinar altas ciências para uma criança vindo do primário, porque ela vai ter dificuldade, mas ela consegue entender o beabá, ela consegue entender as palavras, ela consegue ler, ela consegue fazer alguma coisa com a bagagem que ela tem. E é basicamente isso que nós precisamos realizar, utilizarmos o pouco que seja da nossa bagagem para a prática que nós precisamos. Então, esta parábola vem justamente nesse encontro, no encontro do poder e fazer. Então, quanto mais a gente vai adentrando e vai se preparando e vai se desenvolvendo, mais possibilidades nós vamos tendo. Eu não sei se os nossos queridos irmãos já ouviram falar que para o Chico vir nessa encarnação, no século passado, ele precisou de pelo menos 10 séculos de preparação. Já ouviram falar isso? Nunca tinham ouvido falar? Ele precisou de 1000 anos se preparando para vir nessa encarnação. Nós então quanto tempo levou? Imaginem, se pega 1910 e volta, né? 1800, imaginem só, 1000 anos se preparando. Por que nós temos essa ideia? Olha que interessante. Porque ele tinha um companheiro de jornada, de mediunidade, chamado Valdo Vieira. E o Valdo Vieira, num determinado ponto do caminho, acabou indo para outras direções. E o Chico ficou muito entristecido, muito aborrecido e disse, poxa vida, o Valdo está revivendo uma vida passada. Ele interiorizou e exteriorizou uma vida passada. E ele vai precisar agora de quase mais 1000 anos para poder voltar de novo na ideia do Evangelho. Imaginem só. Bom, para nós parece muito, mas vocês conseguem fazer um recapitulamento dos anos do nosso tempo? Se a gente olhar 30 anos atrás e pensa, meu Deus, passaram-se 30 anos e nós não percebemos. Hoje nós temos 60 anos e daqui a 30 anos talvez estejamos mais aqui. E 30 anos é uma coisa que voa. O tempo relativamente pequeno para nós aqui na Terra.
É pequeno. É por isso que muitas vezes as pessoas se cobram, se exigem, se martirizam, sofrem. Às vezes viram aquelas pessoas difíceis de lidar porque não conseguem entender a sua própria natureza, o seu próprio desenvolvimento. Então, muitas vezes em casa a gente quer forçar as pessoas a um entendimento. E nós temos aquela dificuldade porque a pessoa não consegue aceitar, não consegue entender. E a gente fica aborrecido, chateado. Eu me lembro com clareza, depois que fiz a leitura do livro chamado Renúncia, do Emmanuel, que vocês têm aqui a mão cheias, a nossa Alcione. Eu queria que a minha filha fosse Alcione. Eu queria que fosse Alcione, imagine só. Olha a pretensão. Olha a pretensão. Bom, se ela fosse Alcione, quem eu seria, né? Então, devagarzinho nós vamos entendendo, e essa parábola é justamente neste ponto. Nós podemos receber uma fartura de sementes, mas a gente não está com o terreno todo ainda preparado. Algumas coisas caem em solo bom. Tanto é que nós temos impulsos do bem, impulsos da prática do bem. Nós temos coisas que a gente faz já mais ou menos automáticas. Ninguém precisa pedir pra gente. Ninguém precisa ir lá e falar, poxa vida, mas que falta de caridade, que falta de amor, que falta de compreensão, que falta de carinho, que falta... Nós já fazemos, nós já realizamos. Mas em compensação, existem situações pelas quais a gente ainda está patinando, recalcitrando. Nós estamos ainda no mesmo ponto, quase não avançamos muito. Porque o nosso terreno, nesse aspecto, ainda não está pronto. Mas cabe a cada um de nós, prepararmos o nosso terreno para que quando recebermos as boas sementes, a maior parte delas possam ser aproveitadas. Porque se nós não aproveitamos as boas sementes, nós as perdemos. Vejam, veio a ave do céu, o sol queimou, o espinheiro sufocou. Vejam só o que aconteceu com essas sementes, ficaram perdidas. Mas em compensação, aquela que caiu num bom terreno, soube frutificar, crescer, se desenvolver. Então, muitas vezes, a gente deixa de acreditar em nós mesmos, porque a gente acha que só tem terreno ruim dentro da gente. Mas nós temos um cantinho lá que já está pronto, já está preparado. Tanto é que todo mundo tem a sua parte boa. Nós já não concluímos isso? Aquele malfeitor infeliz... Mas se você olhar a fundo, ele tem alguma coisa boa já com ele. Se soubermos semear neste terreno que ele tem do bem, obviamente vão nascer sementes e vão nascer coisas boas dali. A mesma coisa em nós. Quando nós chegamos na casa, às vezes cheio de entusiasmo, e aí vem as responsabilidades, as coisas, e a gente às vezes se perde um pouquinho, dá um passo para trás, depois dá 2 para frente, 3 para trás, 2 para frente, 1 para frente, 3 para trás. E aí a gente fica aborrecido com a gente mesmo, meu Deus do céu, tantos anos vou na casa e ainda estou fazendo essas coisas. Fica aborrecido com qualquer coisa, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. O motorista do ônibus tira a gente do sério. O cobrador do ônibus tira a gente do sério. O atendente do balcão tira a gente do sério. E fala, meu Deus do céu, eu vou há 20 anos na casa espírita e ainda fico nervoso com essas coisas. Eu falei isso essa semana. O genro tira a gente do sério, a nora tira a gente do sério. O cachorro do vizinho tira a gente do sério, umas coisas assim tão sem importância. Aí você fala, meu Deus, ainda preciso continuar preparando o meu terreno. E é esta a proposta de Jesus, para que a gente possa estar com esse terreno cada vez melhor e mais bem preparado. Porque aí, qualquer sementinha que entra, olha o terreno que está bom, está bem adubado, está bonito. Qualquer coisinha que planta, que é uma beleza, né? Uma coisa assim, está pronto. A gente em casa, quem tem canteiro em casa, eu não tenho, moro em apartamento, mas quem tem canteiro em casa está lá preparando e tal. Tem gente que fala, planta, nunca dá nada no canteiro, mas não prepara direito a terra, não revolve, não põe adubo, não põe coisas para a terra ficar forte. E aí não dá nada mesmo, obviamente, planta alguma coisa, está bonito, passa 2, 3 semanas, acabou, morreu, não vai para frente. Mas eu não tenho mão para isso, claro que tem. Se prepara melhor essa terra, põe ela numa posição melhor. Lembra de aguar com frequência, vê se a planta precisa de água, se não precisa. Ou seja, quando ela está preparada, a terra planta lá. Às vezes a pessoa planta, às vezes nem planta. Quando vai ver, está cheio de coisa plantada lá sozinho. Vem pelo céu, vem pelo ar, vem pelos passarinhos, vem por tudo quanto é lugar, não é mesmo? Então, a ideia que nós vemos nessa parábola é isso. Que a gente possa estar se preparando constantemente.
Não podemos parar de continuar nos preparando. Então, observamos que temos um defeito que precisa ser corrigido. Nós vamos fazer força para ir buscar a solução dele, para ir devagarzinho encontrar a solução para ele. É isso que nós precisamos buscar frequentemente, constantemente. Preparar o terreno. Então, assim, tá cheio de pedra, tá cheio de lixo, tá cheio de coisa. Tem que ter aquela paciência. E lá fala, puxa vida, ainda estou cheio dessas coisas, esses sentimentos. Sentimento de raiva, de ódio, de vingança. Alguém faz alguma coisa pra gente, a gente fica pensando, tomara que escorregue na casca de banana. A gente ainda tem isso, não é? No trânsito, por exemplo, alguém tira a gente do sério, tomara que bata esse carro no primeiro poste. Há umas coisas, umas ideias que vêm na cabeça da gente. Umas coisas assim, sabe, que... Meu Deus, mas eu ainda estou pensando nisso. Mas pelo menos a gente já pede perdão, né? Depois a gente já volta para trás. Mas aí o lixo ainda continua lá. Precisa tirar ele para fora, para não chegar nem a pensar isso. Falar, vai com Deus. Que Deus te abençoe, te ilumine você, sua mãe, seu pai, seus filhos, sua família. Já começa a melhorar. Não é mesmo? Troca a palavra feia pela palavra bonita. Olha as oportunidades que nós temos que a gente joga fora. Então, o ideal justamente é esse, porque as sementes, olha, o pai não deixa de mandar sempre alguém para jogar sementes. E o semeador saiu a semear, não é? Então parte da semente caiu no terreno, depois nos espinhos, depois nas pedras, mas teve parte que caiu num lugar bom. E nós precisamos ampliar o nosso lugar bom. Vejam só, a gente tem tesouros de amor, às vezes por um filho, por um neto. A gente derrama tesouros de amor. Olha o terreno bonitinho, prontinho, né? Aí o neto, sei lá, vem lá um bisneto, a gente já tá com aquele terreno pronto. Aquele amor que a gente nem sabe como lidar com aquilo, é um negócio que a gente quer o melhor para aquela pessoa, o bem daquela pessoa. Não consegue nem imaginar se acontecer alguma coisa com aquela pessoa. A gente fica assim. Terreno bom, já tá trabalhado, não é? Bonito. Mas existem alguns que nós precisamos de vez em quando ir lá, abrir a cerquinha, passar para dentro dele, pensar, puxa, tem latinha, tem tampinha, tem sujeira, tem plástico, tem isso, tem aquilo. Vamos recolhendo. Aí depois volta lá com a enxada, dá uma revolvida. Oh, meu Deus, tem muita pedra, aqui tem pedra, tem tijolo, tem manilha, tem um monte de coisa. Vai tirando, vai substituindo uma coisa pela outra. Mas essa é a ideia. Porque quando nós chegarmos ao ponto de termos um terreno totalmente bom, as pessoas vão saber, porque nós só vamos ter bons frutos. Então, já ouviram aquela historinha que é muito conhecida, muito famosa, que as pessoas só cutucam as árvores que dão frutos. As árvores que não dão fruto, ninguém liga, né? Não é assim? A gente passa por ela 200 vezes. Outro dia fiquei surpreso, uma senhora falou, isso aqui é pata de vaca. Isso aqui funciona, acho que para fígado, né? Ou rim, não sei. Diabetes, pata de vaca. Olha aí, tá vendo? Também. E a gente passa por ali dezenas de vezes, não sabe. Olha como nós somos ignorantes também, não é? De repente a gente tem uma pata de vaca dentro da gente e a gente não sabe. Porque a gente não conseguiu ver, não conseguiu enxergar que aquilo é útil. Que aquilo é útil. As pessoas não arrancam árvore, depois vai saber, meu Deus do céu, arranquei árvore. Jabuticaba. Cortou a árvore de jabuticaba, leva, sei lá, 20 anos para dar jabuticaba, a pessoa vai lá e corta a árvore de jabuticaba. Imagina só. A maçã, 10 anos. Olha só, que coisa. Tem árvore que leva 100 anos para dar um fruto. Ou a pessoa que planta não vê o fruto que ela vai dar. Não é? Então, é nesse aspecto que nós precisamos encontrar a saída para que o Evangelho possa acelerar o processo de limpeza dos nossos terrenos interiores, do nosso sentimento, do nosso coração. Então eles vão insistindo, vão falando pra gente, vão lembrando a gente. Jesus, né, falando por palavras, senta ali, fico imaginando 2000 anos atrás, Jesus falando, o semeador saiu a semear, o povo pensando, meu Deus, será que vai ter peixe hoje, vai ter camarão, o que Jesus vai dar, né? Acho que estavam pensando isso, alguns que estavam sentados lá estavam pensando isso. Vai dar pão com mortadela, pão com margarina, o que será que Jesus vai dar hoje? Porque nós estamos loucos de fome aqui, né? E ele falando essas coisas. E a gente sem preparo nem entender aqui que ele estava falando para a eternidade, um negócio tão profundo e tão simples de entender.
Qualquer pessoa entende. Jogou a semente no lugar errado, não dá nada. Todo mundo entende isso. Qualquer um entende. Então a maior parte dos que estavam lá provavelmente não conseguiam nem alcançar o que significava isso. Aí teve que explicar uma das poucas parábolas que Jesus explicou. Pouquíssimas. Acho que 3 ou 4 só do Evangelho que ele explicou. O resto não explicou nenhuma. Essa daí teve que explicar. Então a semente que cai, vem a árvore do céu, vem e come, não serve para nada, não dá para nada, não resolve nada. Não é? Aí vem o sufoca no espinho, não serve para nada. Plantou, a raiz cresceu, mas como ela estava muito em cima, chegou um primeiro sol aí, queimou ela, não aconteceu nada. Então ele explicou direitinho essa parábola para a gente poder entender que o terreno bom, todos nós já temos um pedacinho, mas nós podemos ampliar, né? Podemos crescer. A gente às vezes mora em casa, não sei vocês, eu não moro em casa, mas moro em casa e tem um terreno lá, o vizinho tem um terreno no fundo, lá fala, puxa, vem um terreno desse aí, podia plantar um milho aí, podia fazer um galinheiro, podia fazer alguma coisa, né? E a gente fica assim pensando nisso, né? E a gente fica de olho no terreno do outro, né? Cuidando da vida do outro. E aí pensa assim, mas o meu não, o meu é só um canteiro mesmo, não dá nada, nunca deu nada aqui, não vou plantar nada, né? Mas do outro a gente olha, a gente observa, não é assim? Então, mas no futuro, olha só, futuro, está chegando esse futuro. A gente sai de um evangelho igual a esse assim, sai flutuando assim. Nem vê que tem escada, aí já sai assim andando por cima da rua, assim, chega em casa. Alguma malcriação, alguma coisa, a gente está tranquilo, sereno, confiante ainda. Deus te abençoe mentalmente, né? Deus te abençoe mentalmente. Aí prepara o que tem que preparar, se prepara para dormir. Quando vai dormir já tem uns espíritos de luz esperando a gente na beira da cama, né? Levar a gente sabe lá para onde, estudar, conhecer as coisas do mundo espiritual. Aí já volta renovado no outro dia, assim, inteirão, perfeitão, cheio de novas ideias. Nossa, coisa boa. Preciso visitar tal fulano, preciso ligar para tal pessoa. A gente já está cheio daquelas ideias boas, falar alguma coisa de bem, reconciliar. Não posso continuar em briga com essa pessoa, com o filho, com o genro, com nora, com um parente, com o pai, com a mãe, com o irmão. Não posso, preciso reconciliar. A gente vem cheio dessas ideias boas. Olha só a semente produzindo, não é? E aí, durante o dia também, a gente não se incomoda com malcriação, com as pessoas. Tá tudo bem, eu acho que ele está nervoso, acho que teve um dia mal. A gente continua. O que eu posso operar para ser uma coisa boa, para fazer alguma coisa boa para alguém? Alguém aborda a gente na rua, a gente explica para a pessoa, a rua tal, o banco tal, tá em tal lugar, o shopping center, o ônibus passa lá, sabe? Pega o ônibus tal, que vai para onde você precisa ir. A gente está assim, disposto, né? Vem alguém vender alguma coisa na porta de casa, a gente escuta a pessoa falando, vendendo. Olha, isso aqui é o primeiro produto que a senhora vai comprar na sua vida. Pode pagar parcelado, que bom. A gente escuta direitinho com calma, não é? Desculpe, mas não estamos podendo comprar nada por enquanto, mas você vai vender, Deus te abençoe. Não, mas a senhora compra, eu aceito Pix, aceito cartão, aceito boleto bancário, transferência bancária, qualquer coisa. Vou perguntar para ele onde compro, pede paciência, né? Às vezes, não, mas não fica tranquilo, você vai conseguir vender. Hoje, infelizmente, não posso te ajudar, Deus te abençoe, vai com Deus. Aí a gente volta para cá, continua fazendo a comida com a maior calma, a paciência do mundo, tranquilo. Aí o neto precisa ir para a escola, não tomou banho, não tem problema, na volta você toma. Leva ele sem o banho mesmo, tranquilo. Não vai se aborrecer por causa de um banho, não é? A gente perde o equilíbrio por causa de uma moeda, meu Deus do céu. Onde é que está o bom terreno? Alguém aborda a gente no carro, na rua, por causa de uma moeda, volta para cá, desequilibra, bate o carro em tudo quanto é lugar, no chão, não sei aonde, porque ele está desequilibrado. Por causa de uma moeda, fala, meu Deus, por causa de uma moeda desse jeito. Olha só, um parente liga pra gente pedindo dinheiro emprestado. Aí você já fica aí, arvorado, nervoso, irritado. Calma, não é possível agora, mas você vai conseguir, devagarzinho você vai conseguir. Desculpa, eu não posso te favorecer. Mas eu sei que você tem dinheiro guardado. Então, mas isso aí tem, né? Normalmente quando eles pedem, eles sabem das coisas, né? Quando eles pedem dinheiro para a gente, eles sabem, né, das coisas. Normalmente já sabem. Né? Então, esse é o bom terreno, quando a gente consegue superar essas coisas menores. Quando a gente levanta pela manhã e pensa, hoje vai ser um dia forte, eu vou conseguir vencer os nossos obstáculos.
Não vou deixar nada me abalar. Não vou deixar nada me alterar o ânimo, o bom humor, a alegria de viver, o entusiasmo de viver. Nada vai me tirar do sério. Acorda assim, hoje, amanhã, depois da manhã, semana inteira, mês inteiro, o ano inteiro a gente acorda assim. As pessoas vão nos procurar. Quem é que a gente pode contar para ter uma boa palavra? Caras pessoas. Normalmente as pessoas têm uma palavra pior do que a gente ainda. Vai falar alguma coisa de alguém. Lamber sabão, tomar banho na soda. Não tem uma palavrinha de carinho, de entendimento. Deixa eu te perguntar uma coisa. E quando você acorda às 7 horas da manhã com sua cafeína bem, Tocando. vai lá, todo tranquilo. Ai, bom dia. Domingo? Domingo. É de domingo? Então é testemunho de Jeová. É. Aí você tem religião? Tem. Sou espírita. O demônio Sabe mora com que você. Religião tem que ter, porque o mundo está acabando. Sim, senhora. E qual religião então? Sou espírita. Você sabia que você vai para o inferno? Eu falo, sabia, eu quero. Inclusive você me trouxe de lá. Inclusive você me trouxe de lá, que tocou a campainha, né? Chamou ela das altas profundezas Não, você vai esconder o quê? Você sabia que você vai para o Você ainda aprendeu. Eu quero ir. Não, a gente não quer ir, mas a gente vai ter que ir mesmo, não tem jeito, né? Eu falo, não, eu quero ir. Eu acredito nisso, então. Você não responde pra ela assim, mas eu já vou. Eu pensei.